Muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa primeira aula de divisão. Eu sou o professor Antônio da Luz e esse é o método colunário. Nessa nossa primeira aula, nós vamos fazer a divisão por dois. Vamos usar as colunas do colunários para nos ajudar a entender melhor essa divisão. Aqui, o primeiro passo é transformar em algo concreto a nossa divisão. Uma divisão por 2, você vai observar que tem duas colunas, uma divisão por 3 serão três colunas e assim sucessivamente. Para começarmos a nossa divisão, vamos selecionar o primeiro número do dividendo para ser trabalhado, que no caso é o número 7. Separamos o número 7, então vamos trabalhar. Um dos benefícios desse método de divisão é transformar todos os números num múltiplo do divisor. Ou seja, nós sabemos que para a criança iniciando no aprendizado da divisão, para ele dividir 7 dividido por 2 é bem mais difícil do que ele dividir apenas 6 dividido por 2. Dividir 4 dividido por 2. 10 dividido por 2, 12 dividido por 2. Simplesmente porque, nesse caso, ele já tem um número. Ele sabe que 6 dividido por 2 é 3, não vai ter resto. 10 dividido por 2, ele sabe que é 5. O difícil é ele lidar com o resto. Por isso, uma das funções desse método de divisão é isolar o resto. Primeiro a gente isola o resto, para depois trabalhar o número, os múltiplos do divisor. A nossa primeira etapa, vamos dizer que 7 dividido por 2 são 7 bolinhas dividido entre duas colunas, ou seja, 7 bolinhas entre duas colunas. O primeiro passo é localizar o número 7 aqui nas colunas do colunário. Trabalhando o número 7, localizamos o número 7. Depois nós vamos circular as bolas que nós vamos usar. Ou seja, são apenas 7 bolas que nós vamos dividir por 2, 7 bolas nas duas colunas. Vamos trabalhar o nosso retângulo, que na verdade não é um círculo, se trata de um retângulo. Então nós pegamos essas 7 bolas aqui e jogamos elas aqui para dentro desse retângulo. O próximo passo é nós isolarmos o resto para que a divisão se transforme numa divisão exata. Essa é a função do colunário. Para tanto, nós vamos traçar uma reta bem no cantinho onde o retângulo vira para a esquerda, acima da bola que nós estamos trabalhando, que é a bola 7. Fazemos isso, percebemos que essa bola aqui, ela vai ficar fora, nós não vamos usar, porque 7 bolas divididas entre duas colunas, percebemos já de cara que dá 3 bolas para cada um, e essa aqui nós não vamos usar. Para facilitar o nosso trabalho, nós vamos simplesmente pegar essa bola e devolver aqui para o dividendo. Com essa bola que sobrou, devolvida ao dividendo na forma de resto, percebemos que nós vamos trabalhar apenas 6 bolas. Então, 6 dividido por 2, conferindo, temos agora 6 bolas dividido para duas colunas, ou 6 dividido por 2. Você confere quantas bolas tem, 1, 2, 3 para uma coluna e 1, 2, 3 para outra coluna. Então percebemos que cada coluna ganha 3 bolas. O 3 aqui no quociente. Com o 3 lançado no quociente, a primeira etapa foi concluída. 7 dividido por 2 vai dar 3 bolinhas para cada e sobra uma bolinha aqui no resto. Como sabemos que a divisão é uma repetição de etapas, vamos agora limpar nossa tabela e partir para a segunda etapa, que é descer o 3 aqui para trás do 1 e formar o número 13. O 3 vem para trás do 1, formou o número 13. A próxima etapa é 13 bolinhas dividido por 2, ou seja, 13 bolinhas dividido entre duas colunas. Qual a próxima etapa a ser feita? Vamos fazer de conta que vamos jogar essas 13 bolinhas aqui que nós vamos trabalhar no colunário para que ele realize todo o processo e nos diga quantas bolas irão sobrar e quantas bolas irão ganhar cada uma das duas colunas. Para isso, nós vamos localizar o número 13 aqui. Localizamos o número 13. Esse mesmo 13 aqui, nós localizamos ele aqui. E vamos manipular a tabela do colunários para que ele nos forneça primeiro o resto, para ficar mais fácil da gente entender a divisão, e depois o quociente.
vamos circular as 13 bolinhas que nós vamos trabalhar. Com as 13 bolas circuladas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bolinhas circuladas, estão até numeradas para facilitar. A próxima etapa é traçar aquela reta aqui na horizontal, acima da bola 13, que vai separar as bolas que nós iremos usar na divisão das bolas que iremos devolver ao dividendo na forma de resto. Já sabemos que essa bola aqui nós não vamos usar na divisão, então nós vamos devolvê-la ao dividendo. Uma bola sobrou, uma bola ao dividendo. Observamos que ficou aqui no retângulo apenas 12 bolinhas. E essas 12 bolinhas é que iremos dividir e lançar o valor aqui no quociente. Olhando aqui no retângulo, observamos que sobraram apenas 12 bolinhas. E são essas 12 bolinhas que iremos dividir entre as duas colunas e colocar o valor aqui no quociente. Então, 12 bolinhas divididas entre as duas colunas, ou 12 dividido por 2, quantas bolas cada coluna recebe? É só contar. Aqui desse lado recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que cada coluna receberá 6 bolinhas. É só pegar o número 6 e lançarmos aqui no quociente. Com 6 lançados no quociente, a segunda etapa da nossa divisão foi concluída. Ou seja, 13 bolinhas dividido entre duas colunas. Primeiro, descobri que não iremos usar as 13 bolinhas, só usaríamos 12, traçando essa reta aqui. Eu só descobri que essa bolinha aqui ficou fora da divisão, então eu devolvi logo ela para o resto para ficar mais fácil para você que está aprendendo. 13 tirou 1, ficaram 12 bolas. Essas 12 bolas divididas entre as duas colunas, elas automaticamente se organizam nas duas colunas e ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas em cada coluna. Então, o 6 foi grafado aqui no quociente. E assim, a segunda etapa da nossa divisão foi concluída. A nossa terceira etapa é baixar o número 5 atrás do 1 e formar o número 15. E aí trabalharmos o número 15 dividido por 2, ou 15 bolinhas divididas entre duas colunas. Número 15 baixado, a próxima etapa é localizar este número 15 aqui na tabela. Descobrimos que ele está bem aqui. Então, vamos circular essas 15 bolas. Com as 15 bolas circuladas, então, vamos dividir as 15 bolas entre as duas colunas. Percebemos que para fazer uma divisão exata, precisamos isolar uma das bolas, que é a bola 15. Vamos isolar a bola 15, ou seja, uma única bola, e devolvê-la aqui para o dividendo na forma de resto. E como isolamos essa bola? Traçando aquela reta na horizontal, acima dela. Com a reta traçada na horizontal, descobrimos que nós não vamos usar essa bola de baixo, vamos devolvê-la ao dividendo na forma de resto, uma bola devolvida. Então, vamos trabalhar a divisão apenas de 14 bolas, que vai dar uma divisão exata, porque o 14 é múltiplo. Vamos conferir quantas bolas receberam cada coluna. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descobrimos que cada coluna recebeu 7 bolinhas. Essa coluna recebeu 7 e essa coluna recebeu 7. Então, já temos o resultado a ser lançado aqui no quociente. Então, as 7 bolinhas são lançadas aqui no quociente. E assim, a terceira etapa da nossa divisão foi concluída. 15 bolinhas aqui, divididas entre as duas colunas. Cada coluna recebe 7 bolinhas e uma sobra aqui para o resto. Vamos agora passar para a quarta etapa da nossa divisão. O número 2 precisa descer aqui para trás do 1 e formar o número 12. Com o número 2 aqui atrás do 1, formou o número 12. E o número 12, iremos localizá-lo aqui no colunários e efetuarmos a manipulação da tabela para produzir o quociente e o resto. Nesse caso, as bolas ficaram postas dentro de um retângulo perfeito. Então, ele não está quebrado, não precisa ser consertado, não precisa ser passado aquela linha, essa linha na horizontal, para separar as bolas que irão ser divididas das que irão voltar para o dividendo na forma de resto, porque está perfeito. 12 dividido por 6, 12 é um número par,
já se trata de uma divisão exata. Observando que não temos resto a ser lançado no dividendo, porque não sobrou nada aqui embaixo, então o resto vai ser zero. Lançamos o zero aqui no dividendo na forma de resto, ficaram exatamente as 12 bolas que nós estamos trabalhando, ficaram para ser divididas entre as duas colunas. Observe que ela já se organizou aqui nas duas colunas, e cada coluna ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ficou com 6, e obviamente essa aqui também ficou com 6 bolinhas. Já temos o resultado para ser lançado aqui no quociente, que é o número 6. Com isso, mais uma etapa da nossa divisão foi vencida. 12 bolas divididas entre duas colunas. Cada coluna recebe 6 bolas e sobra zero. Observe que não tem nada aqui embaixo para ser devolvido, então foi devolvido zero. E assim concluímos a nossa quarta etapa e vamos preparar a nossa tabela para resolvermos a quinta etapa. A etapa seguinte é pegarmos o número 9 e descermos para trás do zero e formar o número 9, 9 dividido por 2. Então vamos localizar o número 9 aqui na tabela. Já localizamos o número 9 aqui na tabela. A próxima etapa é circular as 9 bolinhas, ou seja, colocá-las dentro de um retângulo. Com as 9 bolinhas dentro do retângulo, vimos que ele não ficou perfeito. Precisamos passar aquela reta aqui que vai separar as bolas que vamos usar na divisão das que iremos devolver aqui para o divideiro na forma de resto. Então ficou uma bola fora, essa bola nós iremos devolvê-la aqui para o dividendo na forma de resto. Uma bola devolvida. Aí é só olharmos aqui as que ficaram, nós vamos trabalhar exatamente 8 bolas para dividir entre as duas colunas. Em vez de trabalharmos 9 bolas para ficarmos procurando o resto, nós já separamos o resto aqui. Ficaram 8 bolas, 8 bolinhas divididas entre duas colunas. Cada coluna recebeu 1, 2, 3, 4. Essa aqui, essa também, 1, 2, 3, 4. Então, o 4 nós iremos lançar quociente. Com isso, vencemos a nossa quinta etapa. Com 9 bolinhas divididas entre duas colunas, nós temos 4 bolinhas para cada coluna e sobrou apenas uma bolinha. Vamos agora para a nossa última etapa, que é descer o número 4 e formar o número 14. Então, agora 14 bolinhas dividido por duas colunas. Vamos localizar o número 14 aqui na tabela do colunários. Número 14, aqui, 14, aqui. Mais uma vez, percebemos que o retângulo ficou exato. As 14 bolas ficaram todas dentro do retângulo perfeito. Então, não precisamos buscarmos por resto, porque, nesse caso, o resto é zero. Até porque são 14 bolas divididas em duas colunas. Sabemos que cada coluna recebeu 7 bolas e não sobrou nada. Se não sobrou nenhuma bola, vai ser devolvida ao dividir na forma de resto. Então, nós vamos devolver logo o resto aqui para o dividendo. Como você já sabe, o resto é zero. E vamos conferir quantas bolas tem aqui em cada coluna. Essa coluna tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa também tem 7, pode contar que tem 7 bolinhas. Então já sabemos que cada coluna recebeu 7 bolas. É a informação que nós vamos lançar aqui no quociente. Com isso, finalizamos a nossa conta. Para concluir, então, usando o nosso novo método de divisão, que é o colunários, descobrimos que 735.294 bolinhas divididas entre duas colunas. Cada coluna recebe 367.647 bolinhas e vai sobrar 0 bola, ou seja, a nossa divisão foi uma divisão exata. Espero que todos tenham entendido.